Olá, somos alunos da Biomedicina da Universidade Federal de Minas Gerais e vamos apresentar sobre a CRISPR, a nova técnica de edição genômica. A CRISPR-Cas9 é uma técnica de edição gênica que surgiu ao observar o mecanismo de defesa de algumas bactérias contra vírus bacteriófagos. CRISPR, que é um acrônimo para repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente espaçadas em inglês, é uma área do genoma dessas bactérias na qual são armazenadas porções do material genético de vírus que a atacaram previamente. Quando infectada por um vírus cuja bactéria já possui informações sobre, a mesma produzirá uma sequência de RNA guia a partir do DNA viral armazenado, o qual será associado a Cas9, que é uma enzima nuclease, ou seja, capaz de cortar moléculas de ácidos nucleicos. Essa enzima então se dirige ao DNA do vírus, guiada pelo RNA, e o cliva, o tornando assim inativo. Após estudar esse sistema nas bactérias, pesquisadores o adaptaram e simplificaram, para facilitar seu manuseio a fim de poder reprogramá-lo, para que a tesoura genética pudesse reconhecer qualquer locogênico e não apenas o material genético viral. Com isso, podemos utilizar a proteína Cas para alterar, por exemplo, genes que codificam doenças ou condições como anemia falciforme, daltonismo e até mesmo alguns cânceres, sintetizando em laboratório uma molécula de RNA guia que tenha como alvo o gene que codifica essas informações. Essa alteração no gene pode ocorrer por meio de adição ou remoção de bases nitrogenadas específicas, nocaute do gene ou até mesmo por epigenética, modulando sua expressão. Além disso, seria possível também eliminar ou amenizar doenças causadas por retrovírus, que incorporam seu material genético no genoma do hospedeiro, como a AIDS causada pelo HIV. Em 1980, cientistas observaram um fenômeno de repetição de sequência de DNA em algumas bactérias, o que foi chamado de CRISPR. Em 2012, Emanuele e Jennifer publicaram um artigo que mencionava a CRISPR-Cas9 e sua utilização em organismos simples, como bactérias. Emanuele estudava a molécula de tracRNA em bactérias, uma espécie de tesoura, que juntamente com a Cas9 possibilita o corte do DNA viral. E Jennifer pesquisava sobre a CRISPR. Contudo, Jennifer não havia chegado a resultado algum apenas com a junção da CRISPR e da Cas9. O que faltava era o tracRNA da Emanuele, que fazia a intermediação entre a CRISPR e a Cas9 para cortar o pedaço de DNA desejado. Ao juntar as três coisas e conseguirem produzir a tesoura em laboratório, elas chegaram à conclusão que seria possível realizar essa junção não apenas para o corte do DNA viral, e sim de qualquer DNA. Emanuele e Jennifer receberam o Nobel de Química de 2020 pela criação da técnica da CRISPR, que é utilizada para editar o material genético de animais, plantas e micro-organismos. Contudo, em 2012, no mesmo ano em que elas publicaram seu estudo, o pesquisador Feng Zhang apresentou um estudo com o uso da CRISPR-Cas9 em células eucariotas e exigiu a patente da CRISPR. Mesmo com a similaridade das duas patentes, em fevereiro de 2017, a patente de Zhang foi avaliada como original. Desde sua descoberta, a CRISPR tem sido muito utilizada em pesquisas para tanto a descoberta de pontos positivos quanto negativos. Inúmeros resultados já foram obtidos com a técnica da CRISPR. Entretanto, vale ressaltar alguns. Remoção de doenças genéticas em embriões. Em 2017, foi publicado na revista Nature que cientistas conseguiram remover de um DNA embrionário, com o auxílio da CRISPR, o gene MYBPC3, responsável por causar a cardiomiopatia hipertrófica. Destruição de células cancerígenas. Por meio da fusão híbrida de genes com a CRISPR, cientistas conseguiram criar um gene capaz de promover o ataque de células cancerígenas, encolhendo os tumores. Combate ao HIV. Foi possível remover o material genético do vírus HIV com a CRISPR. Produção de biocombustível. Ainda vamos falar mais sobre isso neste vídeo, mas com a CRISPR é possível produzir 2 vezes mais combustível por meio de algas. Diminuição de fertilidade em mosquitos transmissores de doenças. Cientistas conseguiram diminuir a fertilidade e a propagação desses mosquitos ao modificar o código genético deles. E por último, avanço na biologia sintética. Por meio da inserção de um código genético em bactérias E. coli, essa nova bactéria criada em laboratório possui um DNA completamente novo, com 2 novas bases, X e Y. Por ser uma técnica muito nova, ainda não se sabe muito dos riscos do uso da CRISPR, principalmente a longo prazo. Pesquisadores no Reino Unido descobriram que a utilização dessa técnica pode levar a mutações e danos no DNA.
Foram encontradas deleções e inserções frequentes nos DNAs testados não esperados. A CRISPR-Cas9 de fato trouxe bastantes impactos positivos para a comunidade científica. Essa tecnologia tornou possível a chance de cura de doenças genéticas a partir da edição pontual do genoma, eliminando mutações e impedindo que estas sejam passadas hereditariamente às futuras gerações. Atualmente, acredita-se que essa ferramenta pode revolucionar a forma de tratamento de doenças virais e até mesmo do câncer. A CRISPR-Cas9 também teve grande aplicabilidade nos estudos de vias moleculares e funções de genes e proteínas. Por meio da inativação ou inserção do DNA no genoma de células eucarióticas, utilizando a CRISPR, é possível avaliar o organismo modificado e, com isso, consegue-se estudar os aspectos envolvidos nos mecanismos fisiológicos e patológicos que ocasionam as doenças humanas. Fica claro, então, que a CRISPR-Cas9 tem impactos cruciais na obtenção de novas formas de tratar doenças. A agricultura e a biotecnologia se uniram para tornar o cultivo de plantas mais eficiente, permitindo o desenvolvimento de espécies vegetais resistentes a insetos e tolerantes a herbicidas. As variedades geneticamente modificadas ou transgênicas proporcionam melhoria das práticas de cultivo e incremento na quantidade e na qualidade dos produtos agrícolas, reforçando a renda dos produtores e favorecendo o crescimento econômico. Uma das primeiras pesquisas no setor energético foi publicada na revista Nature e realizada pela Synthetic Genomics Incorporation, que é uma empresa privada americana focada em biologia sintética. Os pesquisadores dessa empresa tinham como objetivo a otimização da produção de biodiesel à base de algas, ao aumentar a quantidade de lipídios produzidos, sem afetar o crescimento das mesmas. Para isso, eles utilizaram CRISPR-Cas9, além de outras técnicas de edição para eliminar 18 dos 20 fatores de transcrição que regulavam a produção de lipídios nessas algas, e assim alcançando seus objetivos. Além disso, outro resultado positivo nesse estudo foi nas taxas de conversão de CO2 em lipídios. Essas taxas aumentaram de 20% nas algas não modificadas para algo entre 40% e 55% nas algas modificadas. Resumindo, apesar de ter sido um estudo realizado somente em laboratório, foi um primeiro passo para a evolução da comercialização de biocombustíveis à base de alga. Outra pesquisa envolvendo biocombustíveis foi realizada e patenteada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, a CNPEM. Os pesquisadores conseguiram criar um coquetel enzimático a baixo custo e utilizando apenas biologia sintética, diferente dos outros coquetéis importados já utilizados na área. Esse coquetel originado dos fungos é capaz de degradar biomassa da palha e do bagaço da cana-de-açúcar, e os açúcares mais simples resultados disso podem ser fermentados e assim é formado o etanol de segunda geração. Para a criação desse novo coquetel, utilizou-se a CRISPR-Cas9 para realizar 6 modificações genéticas neste fungo, as quais se resumem em alterar fatores de transcrição dos genes relacionados às enzimas, eliminar protease que desestabilizam o coquetel enzimático e adicionar novas enzimas deficientes nesse fungo. A empresa norte-americana de biotecnologia Sherlock utilizou a tecnologia CRISPR para desenvolver um método de diagnóstico para a COVID-19, um método mais econômico, mais rápido, mas com a mesma eficiência. O método utiliza uma enzima nuclease da família da Cas9, a Cas13. Essa enzima, diferente da Cas9, realiza a clivagem do RNA viral e não do DNA, além de realizar essa clivagem em regiões aleatórias e não em pontos específicos. O mecanismo do diagnóstico consiste em desenvolver um RNA guia que reconhece genes específicos do vírus SARS-CoV-2 e, em seguida, adicionar o RNA guia às amostras de secreções nasais e de garganta de pacientes com suspeita. Juntamente desse RNA, é adicionado um gene repórter, o qual será responsável por confirmar a presença ou não do material genético viral. Após a mistura da amostra e dos reagentes, o sistema CRISPR reconhece o RNA do vírus de acordo com o RNA guia, liga-se a esse RNA guia e realiza a clivagem, tanto do RNA viral quanto do gene repórter, o qual, ao ser clivado, emite sinal luminoso. Se houver presença de material viral, a enzima Cas13 entrará em ação e realizará a clivagem de ambos, permitindo a visualização da luminescência. Na ausência desse RNA viral, não haverá ativação da enzima e, consequentemente, ausência do sinal luminoso, dando negativo para a presença de SARS-CoV-2. Essas são nossas referências. Agradecemos pela atenção.